Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais uma vez estamos aqui dando continuidade à leitura do livro O Poder da Mulher que Ora, e é um privilégio poder estar compartilhando com você essa leitura. Que Deus possa trabalhar de forma sobrenatural em sua vida e que através desse conhecimento você possa estar colocando em prática, para que a sabedoria, para que o discernimento e o entendimento possam vir fazer parte da sua vida e da minha vida. E eu creio que grandes coisas estão por vir e que Deus tem muito para nos ensinar. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Estamos no item 9, página 85, e começa dizendo que o Senhor instrui-me enquanto coloco minha vida em ordem. Tabita era uma discípula de Cristo, e isso significa que era uma cristã que seguia fielmente os ensinamentos de Jesus. Ela também fazia muitas obras de caridade que beneficiavam outras pessoas, e como resultado, ela era extremamente querida. Algum tempo depois de Jesus ter sido crucificado e ter ressuscitado, Tabita ficou doente e morreu. Vários homens foram em busca de Pedro, um dos 12 apóstolos, para levá-lo aonde o corpo de Tabita estava sendo preparado para o sepultamento. Quando Pedro chegou à sua casa, foi para o cenáculo onde ela havia sido colocada. Pediu às mulheres que estavam chorando sobre ela que o deixassem a sós naquele cômodo. E então ele se ajoelhou para orar. Quando Pedro terminou de orar, se virou para o corpo da mulher que havia falecido e disse: Tabita, levanta-se. No mesmo instante, ela abriu os olhos e sentou-se. Estendendo a mão para ela, Pedro ajudou-a a se levantar. Quando todas as pessoas viram que Tabita havia sido trazido de volta dos mortos, muitos creram no Senhor. Uau! Atos 9, 36 a 42. Não se sabe mais nada sobre Tabita, mas por esse breve relato de sua vida, fica claro que ela era uma mulher que tinha suas prioridades em ordem. Ela amava o Senhor, ela amava os outros, ela possuía o coração de uma serva. Ela vivia de modo que agradava a Deus e abençoava as pessoas. Todas essas informações, ela encontra-se numa única palavra: discípula. Quando vieram as dificuldades sobre a vida de Tabita e ela foi abatida a ponto de morrer, Deus enviou um de seus fiéis discípulos para orar por ela e trazê-la de volta à vida. Será que isso teria acontecido se ela fosse cristã só de nome? Vivendo à margem daquilo que Deus desejava para a vida dela? Será que isso teria acontecido se ela não amasse a Deus? Será que isso teria acontecido se ela não amasse os outros? Se ela não tivesse o coração de uma serva? Se ela não oferecesse de si? Se ela não obedecesse? Eu creio que não. A vida dela estava em ordem e Deus a abençoou por isso. Deus deu-lhe ainda uma segunda chance. É isso que ela deseja, é isso que ele deseja fazer por nós se o colocarmos em primeiro lugar. Peraí, deixa eu ajeitar esse, aproximar mais aqui. Prioridade número 1. Não podemos ter uma vida bem-sucedida sem que tenhamos prioridades corretas. No entanto, algumas de nós tentam fazer isso todos os dias. As prioridades corretas não são algo que você consiga identificar sozinha. É preciso que sejamos guiados pelo Espírito Santo a fim de compreender quais devem ser essas prioridades. E nossas duas prioridades mais importantes vêm diretamente da palavra do Senhor. Jesus nos falou sobre ela quando disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso lá em Mateus 22, versos 37 até o 39. E não há nada mais claro do que isso. Se você mantiver essas duas maiores prioridades, que é amar a Deus e amar ao próximo, elas servirão de guia para determinar todas as outras prioridades da sua vida. Seu relacionamento com Deus, ele deve ser sempre a prioridade número 1, acima de todas as coisas. O Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. E ele fala sério. Deus quer sua atenção exclusiva. Quando você buscá-lo antes de tudo a cada dia e lhe pedir que a ajude a colocar a sua vida em ordem, ele o fará. Sei, por experiência própria, e estou certa de que você também sabe, que quando não buscamos a Deus em primeiro lugar, nossa vida foge do controle.
E como resultado, nossa vida começa a nos controlar, em vez de nós a controlarmos. Deus é um Deus ordeiro. E nós podemos ver isso ao olhar para o universo. Nele, nada é aleatório ou mesmo acidental. E de acordo com a vontade de Deus, nossa vida também não deve ser. Sua vontade é que tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. 1 Coríntios 14, 40. Quando oramos a Ele sobre isso, Ele vai nos ajudar a colocar tudo em ordem. Ele vai nos mostrar como nos alinharmos sob a sua devida autoridade para que fiquemos sob sua proteção. Isso é essencial para que alcancemos tudo que Deus tem para nós. A questão da submissão é algo que você decide fazer, não algo que alguém força você a fazer. A palavra submeter implica submeter-se. E uma atitude de coração, é uma atitude de coração, é ter um coração submisso. E ter um coração submisso significa que você está disposta a submeter-se e a alinhar-se com a vontade de Deus. Nossa primeira prioridade na submissão, ela deve ser sempre de nos sujeitarmos a Deus. Tiago 4,7. Isso significa que você não tem de se sujeitar aos desejos de alguém que lhe pede para fazer algo contrário aos mandamentos de Deus. Você pode ter um coração submisso e ainda assim ser capaz de determinar limites quando aquilo que lhe está sendo pedido é uma violação de sua consciência e das leis divinas. Por exemplo, se uma pessoa investida de autoridade sobre sua vida ordenar que você faça algo errado, ou se ela lhe disser ou fizer algo que seja inadequado e incorreto aos olhos de Deus, você deve se recusar a participar desse ato e declará-lo errado. No entanto, não precisa gritar para a pessoa: "Seu idiota, seu tolo, qual é o problema? Vá de reto, Satanás." Em vez disso, dê uma explicação respeitosa como: "Com todo respeito, creio que seu pedido vai contra as leis divinas e eu não posso cumpri-lo de consciência tranquila, sabendo que traria o julgamento de Deus sobre nós dois." Ou: "Isso que você acabou de dizer e fazer comigo foi ofensivo aos olhos de Deus. E devo lhe dizer que esse comportamento impróprio não faz bem a nenhum de nós." A diferença entre ter um coração submisso ou não tê-lo é que na primeira hipótese você acumulará bênçãos e na segunda você encontrará dificuldades. O próprio Jesus era submisso a Deus e, sem dúvida, as prioridades dele estavam em ordem. Deus diz que esse é o seu desejo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 5, 8. E é isso que eu chamo de submissão. Se havia alguém que talvez não precisasse estar em perfeita submissão, esse alguém era Jesus. No entanto, a fim de realizar o propósito de Deus para a sua vida, ele foi submisso à vontade do Pai, a ponto de sofrer de maneira inconcebível, a ponto de morrer. Que modelo para todos nós. Quando a confiança é traída, muitas mulheres elas têm problemas com a submissão por sua confiança ter sido traída. Ou no passado terem sido magoadas quando se submeteram a alguém. E ninguém quer ser capacho ou quer ser objeto de abuso de outra pessoa. Deus também não quer isso. E tampouco ele pede que você seja um robô sem raciocínio próprio. É por isso que você deve orar por sabedoria sobre essa questão. Trata-se de um assunto delicado e você precisa discernir o que o Senhor está lhe dizendo. Para aquelas mulheres que tiveram uma experiência terrível com a submissão, eu gostaria de encorajá-las. Deus não está pedindo que você seja tola, que sacrifique sua sanidade por um princípio ou mesmo sofra nas mãos de uma pessoa abusiva. Ele lhe dará sabedoria quando você pedir. Se você se vir seguindo alguém que desobedece a palavra de Deus e as santas leis divinas, sem falar na desobediência à sua própria consciência, não estará sendo submissa. Estará sendo burra. Não se deixe levar por isso. Eu soube de uma mulher que se sujeitou a um marido abusivo e ele acabou matando-a. Ela não possuía discernimento espiritual
pois não colocava Deus em primeiro lugar, nem o buscava para saber o que fazer. Em vez de fazer o que era preciso para encontrar ajuda, ela permaneceu naquele relacionamento de violência até que se tornasse uma tragédia. Isso não é submissão. Isto é insensatez. Soube também de outra mulher que não se submeteria ao marido de modo algum. Não submetia e acabou perdendo a família e o lar. Como foi violentada sexualmente por um líder de sua igreja quando era adolescente, nem cogitava confiar em qualquer homem de forma a se submeter a ele. É preciso que haja um equilíbrio, e ele só pode ser encontrado ao sujeitar-se primeiramente a Deus. Peça que ele a ajude a discernir exatamente de que maneira e a quem você deve ser submissa. Não se submeta sem visão e nem conhecimento. Saiba o que você está fazendo. Quando o desejo do teu coração é fazer o que é certo, estar dentro da ordem correta, Deus a ajudará a encontrar esse equilíbrio perfeito, a encontrar o devido lugar. A Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar às pessoas investidas de autoridade designadas por Deus, em nossa igreja, em nossa família, em nosso trabalho e em nosso governo, a fim de estarmos dentro da devida ordem e para que nossa vida corra bem. É preciso estarmos arraigados numa igreja. Ela nos dá uma base de operação e sem ela nós não conseguimos ir tão longe quanto Deus deseja. Cada igreja tem características e propósitos singulares e você não será feliz até que encontre aquela que Deus tem para você. Isso não significa que você deva ir a uma igreja diferente a cada semana até achar uma perfeita que a faça completamente feliz. Não existem igrejas assim. Afinal, elas são constituídas de pessoas imperfeitas como nós. E significa sim que você precisa pedir a Deus que lhe mostre onde se encontra a sua família espiritual. Quando você estiver na igreja que deva estar, você vai reconhecer a voz do pastor como uma importante autoridade espiritual em sua vida. E de novo, é preciso que você tenha sabedoria e direção do Senhor. Se as figuras de autoridade em sua igreja saírem da linha e se houver imoralidade, corrupção financeira, ensinamentos não bíblicos ou pecado, você não deve se sujeitar a esse tipo de liderança. Peça a Deus que a afaste de relações que não sejam santas. Todas nós precisamos de um pastor, precisamos de um líder cristão forte ou de um mentor que fale a verdade para a nossa vida. Deus lhe dará discernimento sobre quem é essa pessoa. Não me entenda mal. Não se trata de ter um guru. A autoridade espiritual em sua vida é um mensageiro de Deus. Também não importa se essa pessoa é homem ou se essa pessoa é mulher. A Bíblia diz: não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Trata-se de ter alguém em sua vida para lhe dizer a verdade com amor e para apoiá-la com suas orações. Além da submissão de Deus e a outras autoridades designadas em sua vida, você deve ter um relacionamento correto com outras pessoas. Você, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, Efésios 5:21. E para se submeter aos outros é necessário amá-los como a si mesmo. Essa é a chave. Quando você ama Deus em primeiro lugar e depois o próximo, todas as outras prioridades de sua vida vão ocupar o devido lugar e você estará na ordem correta. Quando você pedir a Deus que lhe mostre claramente quais devem ser suas prioridades, Ele lhes mostrará. Minha oração a Deus, aquele momento em que você muda seu estado de espírito, nós vamos agora para esse momento de oração. Então que você possa, onde você estiver, faça uma respiração profunda, inspira, encha aí o teu pulmão de ar, solta, fecha os teus olhos. Mais uma vez, mais uma inspiração. Ouça as palavras e em espírito de oração as observe, e se estiver de acordo com o seu pensamento, que você possa ao fim dizer amém. Senhor, peço-te que me ajudes a pôr a minha vida na devida ordem. Eu desejo sempre colocar-te em primeiro lugar acima de todas as outras coisas em minha vida. Me ensina como te amar de todo o coração, de toda a minha mente, de toda a minha alma. Mostra-me quando não estou fazendo isso.
Eu não quero ter nenhum outro Deus além de Ti em minha vida. Mostra-me se tenho adorado algum ídolo. Meu desejo é servir a Ti e a mais ninguém. Ajuda-me a viver de acordo com esse propósito. Dá-me um coração submisso. Ajuda-me a submeter-me às autoridades governantes e às pessoas certas em minha família, em meu trabalho e na minha igreja. Mostra-me, ó Deus, quais devem ser as autoridades espirituais corretas em minha vida. Faze com que eu crie raízes na igreja que desejas para mim. Ajuda-me a estar devidamente alinhada em todas as áreas de minha vida, sujeitando-me de boa vontade a outros quando devo fazê-lo. Mostra-me claramente a quem eu devo ser submissa e de que maneira. Dá-me discernimento e sabedoria sobre isso. Mostra-me quando não estou me submetendo às pessoas certas da maneira correta. Sei que se minha vida não estiver dentro da ordem correta, eu não receberei as bênçãos que Tu tens para mim. Mas sei também que se eu Te buscar em primeiro lugar, tudo de que preciso será acrescentado. No dia de hoje, eu Te busco em primeiro lugar e peço-Te que Tu me capacites para que eu coloque minha vida em perfeita ordem. Que eu jamais venha sair da cobertura de proteção espiritual que Tu colocaste em minha vida. Em nome de Jesus, amém. As promessas de Deus para mim e as promessas de Deus para você. Em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 10,39, quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por causa de mim, achá-la-á. E 1 Pedro 5,5 diz, outrosim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes Ele concede a sua graça. 1 João 4,21, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Em Hebreus 13,17, obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois eles velam por nossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Aleluia. Senhor, prepara-me para ser uma verdadeira adoradora. Quando eu trabalhava como cantora, dançarina e atriz na televisão, na época em que os musicais estavam no auge, eu tinha de cantar a mesma canção repetidamente o dia todo, enquanto a ensaiava com a coreografia. Então, à noite, precisava contá-la mais uma porção de vezes durante as gravações feitas para o show do dia seguinte. As canções precisavam ser gravadas com antecedência, pois, enquanto dançava e cantava, ao mesmo tempo, eu não tinha como usar o microfone. Naquela época, não havia microfones portáteis como os de hoje. Eu voltava para casa à noite, depois da última sessão, e mal conseguia dormir porque a música e a letra das canções em que havíamos trabalhado continuavam tocando sem parar em minha mente. Eu não conseguia tirá-las da cabeça. E é exatamente isso que acontece conosco quando ouvimos e quando cantamos cânticos de louvor e adoração a Deus, sem parar. Eles continuam a tocar em nossa mente, em nossa alma e espírito, mesmo quando não estamos mais cantando e adorando. Continuam até mesmo quando estamos dormindo. Aprendi esse princípio anos atrás, quando me converti. Naquele tempo, eu sofria de depressão profunda e, em inúmeras ocasiões, me levantava no meio da noite para cantar ou dizer palavras de louvor a Deus, a fim de me livrar dela. Eu havia consultado vários médicos, mas os remédios que me davam pareciam só mascarar o problema. Ele ainda estava lá, quando o efeito do remédio passava. Eu não estou dizendo que as pessoas em depressão não devam tomar remédios. Eu estou dizendo que eles não resolveram o meu problema. Eu sofria de depressão desde a tenra idade e a minha mãe trancava no armário. O desespero, a insignificância e a tristeza que sentia sobre mim mesma e minha vida se tornava difícil sobreviver a cada dia. Eu precisava de uma infusão de alegria do Senhor e era esse o efeito que o louvor a Deus tinha para mim. Quando louvava e adorava a Deus, era como estar recebendo soro espiritual. Enquanto meu coração e meus olhos se elevavam para Deus em adoração e louvor, a alegria do Senhor era derramada sobre o meu corpo, sobre a minha mente, sobre a minha alma e espírito e expulsava a escuridão e a depressão, e sempre funcionava.
Comecei a comprar cânticos de louvor e adoração em fitas e depois em CDs. Ouvia-os no carro enquanto dirigia, no banheiro enquanto secava os cabelos, na cozinha enquanto preparava a comida, pela casa enquanto faxinava, ou em minha escrivaninha enquanto escrevia cartas ou verificava a correspondência. Algumas vezes eu cantava junto, outras eu deixava que a música tocasse em minha mente e no meu espírito. Ficava admirada como a confusão, a opressão, o medo ou a ansiedade não tinham como existir no coração de uma filha de Deus que eu adorava. Mais tarde, me livrei completamente da depressão. Nada do que fazemos é mais poderoso e transformador do que o louvor a Deus. É um dos meios pelos quais Deus nos dá nova forma. Toda vez que louvamos e adoramos, sua presença vem habitar em nós, muda o nosso coração e permite que o Espírito Santo o enterneça e molde de acordo com a sua vontade para nós. Pelo fato de o louvor e da adoração não serem algo que nossa carne deseja fazer de forma natural, nós precisamos determinar a fazê-lo. E pelo fato de não ser a primeira coisa que nos ocorre, nós precisamos decidir louvar, decidir adorar, sejam quais forem as circunstâncias. Nós precisamos dizer, eu vou louvar o Senhor. É claro que quanto mais conhecemos a Deus, mais fácil se torna louvá-lo. Quando chegamos ao ponto de não podermos deixar de louvá-lo, nós estamos longe. Estamos no lugar certo. E se em algum momento você se sentir desmotivada nesse sentido, tente ler os 20 motivos para adorar a Deus, que apresento a seguir, que estão no Salmo 103 e que sempre funcionam para mim. 20 bons motivos para adorar a Deus. Olha essas palavras aí que são palavras de afirmação. Quais são esses 20 bons motivos? Deus perdoa minhas iniquidades, Ele sara minhas enfermidades, redime minha vida da morte, coroa de graça e misericórdia, me farta de bens, Ele faz justiça e julga todos os oprimidos, Ele manifesta seus caminhos, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é longânimo, Ele não nos repreende para sempre, Ele não conserva para sempre sua ira, Ele não nos trata de acordo com nossas iniquidades, Ele tem misericórdia para os que os temem, Ele afasta de nós nossas transgressões, Ele se compadece de nós, Ele se lembra de que somos pó, a sua misericórdia é eterna, Ele abençoa os filhos e os netos daqueles que lhe obedecem, Ele domina sobre tudo e estabeleceu o seu trono nos céus. Uau! Amém. A adoração como Deus deseja. Nós podemos dizer que conhecemos e amamos a Deus, mas se não estivermos adorando e louvando todos os dias, não sabemos de fato quem Ele é. Porquanto, tende conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Romanos 1:21. Nós deixamos de ter muita coisa em nossa vida quando não damos a Deus a glória que lhe é devida. Não queremos ficar vagando no escuro, dedicando nossa mente a coisas vãs, tudo porque não somos verdadeiros adoradores de nosso Deus maravilhoso. Existem 5 maneiras divinas de adorar ao Senhor, e Deus deseja que nós dediquemos todo o nosso ser em adoração a Ele, e deseja que o façamos do jeito dele. Primeira maneira, Deus quer que cantemos louvores a Ele. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e amável. Cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Salmo 147:1. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Salmo 100:2. Segunda maneira, Deus quer que levantemos as mãos a Ele. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Salmo 134:2. Terceira maneira, Deus quer que falemos palavras de louvor a Ele. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Quarta maneira, Deus quer que o louvemos com danças e instrumentos. Louvai ao som da trombeta, louvai com o saltério e com a harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros. Salmo 153:5. Quinta maneira, Deus quer que o louvemos junto com outros cristãos. A meus irmãos declarei o teu nome.
Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Hebreus 2:12. Louvar e adorar a Deus com outros cristãos é uma das coisas mais poderosas e significativas que nós podemos fazer em nossa vida. A adoração em conjunto faz com que cadeias sejam quebradas e abra caminho em nós para mudanças maravilhosas que de outro modo talvez nunca ocorressem. Quando adoramos a Deus em conjunto, ocorre uma dinâmica poderosa no reino espiritual, que não pode acontecer de nenhuma outra maneira. Não importa em que contexto de igreja você está ou já esteve, peça a Deus que a transforme numa verdadeira adoradora. É isso que Ele quer de você. Entregue-se completamente à adoração e ao louvor. Enquanto você tiver fôlego, pode se regozijar sempre, orar sem cessar, em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você. 1 Tessalonicenses 5, 16 até 18. Os cânticos de adoração que você entoa sem parar em seu coração ao longo do dia vão encher a sua alma à noite. Meninas, precisamos ser verdadeiras adoradoras. Amém? Vamos orar. Vamos chamar o Senhor para encher os nossos corações e nos ensinar a ser. Faça uma respiração profunda, alterna aí seu estado de espírito, levanta um pouquinho, erga seus ombros, baixa sua fronte, vamos lá. Senhor, não há maior fonte de alegria para mim do que te adorar. Venho à tua presença com ações de graças e inclino-me diante de ti no dia de hoje. Exalto o teu nome, pois tu és grande e digno de ser louvado. Obrigado por teres colocado alegria em meu coração, conforme Salmos 4:7. Toda a honra e majestade, poder e glória, santidade e justiça pertencem a ti, Senhor. Obrigado porque benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Salmo 145:8. Obrigada porque grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Obrigado porque tu amparas o humilde e fazes cair por terra os ímpios. Obrigada porque fazes justiça aos oprimidos, dás pão aos que têm fome e libertas os encarcerados. Obrigado porque tu abres os olhos dos cegos e levantas os abatidos. Obrigado, Senhor, porque teus planos para a minha vida são bons e tu tens para mim um futuro cheio de esperança. Obrigado porque tu estás sempre restaurando minha vida, conduzindo-a a uma plenitude cada vez maior. Eu te louvo e te agradeço, pois tu és para mim aquele que sara, aquele que crê, aquele que supre. Tu és o meu Redentor, o meu Pai e meu Consolador. Obrigado por ter te revelares a mim por intermédio da tua palavra. Obrigado porque teu Filho Jesus e as tuas obras poderosas na terra e na minha vida. Obrigado por teu amor, pela tua paz, pela alegria, fidelidade, graça, misericórdia, bondade, verdade e cura. Obrigado, Senhor, porque posso depender de ti, pois tu e a tua palavra são firmes. Obrigado porque tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Senhor, perdoa-me quando deixo de te louvar e de te adorar como tu mereces e desejas. Ensina-me a adorar-te de todo o meu coração e da maneira como tu queres. Faz-me uma verdadeira adoradora, Senhor. Que o louvor e a adoração sejam minha primeira reação em todas as circunstâncias. Louvo o teu nome no dia de hoje, Senhor, pois tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Eu declararei entre as nações a tua glória, entre todos os povos as tuas maravilhas. Eu te adoro na beleza da tua santidade e te dou a glória devida ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Recebe aí as promessas de Deus, amadas. João 4, 23, 24, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores.
Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Salmos 50, 14 e 15 oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os seus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmos 5, 11 e 12 diz, mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folga de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Salmo 50, 23. O que me oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Salmo 138, de 1 a 3. Render-te-ei graça, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Amém. Item 11. Abençoa-me em meu trabalho. Sei como é ir dormir com fome. Quando eu era criança, minha família era tão pobre que muitas vezes não tínhamos comida em casa, nem meios de comprá-la. Aquela sensação de fome era assustadora e o medo nunca me deixou mesmo depois de adulta. Na verdade, esse medo me levou a sempre trabalhar arduamente a fim de garantir que jamais acontecesse de novo. Essa situação me levou, quando adolescente, a pegar todos os serviços de babá que conseguia ganhar 50 centavos por hora nos fins de semana, em vez de ficar com meus amigos. Foi o que me fez trabalhar depois das aulas quase todos os dias e parte da noite, além de sábados e domingos, quando estava no ensino médio na faculdade. Mesmo depois que saí da faculdade e entrei no mercado de trabalho, eu tinha não apenas um emprego, mas 2, pelo mesmo motivo. No fundo da minha mente, havia o medo de que não tivesse dinheiro suficiente para comprar comida. Assim, com frequência, eu trabalhava mais do que minha mente e meu corpo podiam suportar. Só quando conhecia o Senhor e comecei a entender como Ele provê a seus filhos, é que finalmente eu me livrei do medo. Foi um alívio imenso descobrir que eu podia confiar que Deus cuidaria de mim, que eu não precisava mais me matar por desespero. Eu podia buscar nele tudo o que precisava. Também me tornei mais crítica em relação ao trabalho que fazia e eu não precisava mais aceitar todos os serviços que conseguia. Em vez disso, eu perguntava a Deus quais eram os serviços que Ele queria que eu aceitasse. Eu descobri que quando era guiada pelo Senhor no serviço que fazia e entregava meu trabalho a Ele para a sua glória, Ele o abençoava. Não era mais uma tortura. Eu pedi a Deus que me ajudasse a fazer bem o serviço e, como resultado, meu trabalho logo se tornou produtivo, bem-sucedido e realizador. Todos nós temos um trabalho a fazer. Não importa se você é mãe e dona de casa, se você é estudante em tempo integral, executiva de uma grande empresa, uma mulher sozinha e independente, uma mulher casada que administra o lar, profissional qualificada, portadora de deficiência, babá, empregada doméstica, mãe solteira que trabalha fora ou voluntária no centro de assistência a pessoas carentes, você tem um trabalho a fazer. E não importa se seu trabalho é reconhecido pelo mundo todo ou se somente por Deus. Não importa se você está ganhando uma fortuna ou não está recebendo nenhuma compensação financeira. Seu trabalho é valioso e você quer que ele seja abençoado por Deus. Seja qual for o trabalho que fazemos, nós queremos fazê-lo bem e ter sucesso. Quando o nosso trabalho é bom, ele nos traz realização. Quando conseguimos fazer algo que vale a pena, que faça diferença na vida de outras pessoas, de nossa família ou de nós mesmos, isso traz satisfação. No entanto, quando o trabalho de nossas mãos não é abençoado, sentimos o peso da frustração e da falta de realização. A mulher ideal, descrita na Bíblia, ela trabalha com afinco. Está lá em Provérbios 31. Ela compra e vende propriedade. Uma corretora de imóveis? Ela planta uma vinha? Uma paisagista? Ela faz roupas?
uma estilista, e as vende, gerente de loja de roupas, ela é uma mulher de força, ela é uma mulher de energia, ela é uma mulher de visão, que trabalha duro até a noite e sabe que aquilo que ela tem a oferecer é bom. E Deus quer que experimentemos esse tipo de sucesso e satisfação. No entanto, isso não acontece sem oração. A oração nos ajuda a encontrar o equilíbrio entre sermos gananciosos, o que desgasta a nossa vida, está lá em Provérbios 1:19, e termos mão remissa, o que nos faz empobrecer, Provérbios 10:4. A oração ela nos ajuda a não nos fatigarmos para ser ricas, Provérbios 23:4, 5, e ainda assim ela nos ajuda a sermos diligentes em nosso trabalho, o que no final pode trazer recompensas monetárias, Provérbios 10:4. A oração nos ajuda a encontrar o equilíbrio entre a preguiça e a obsessão, entre ganhar o mundo todo e perder nossa própria alma, Mateus 16:26. A Bíblia diz que o trabalhador é digno de um salário, do seu salário, 1 Timóteo 5:18. Isso significa que você merece ser pago ou recompensada por seu trabalho. Às vezes a recompensa já é realizar o trabalho em si. Você não é paga para cuidar da casa, servir sopa às pessoas carentes ou ensinar uma criança a amarrar o cadarço dos sapatos. Mas a sua recompensa, por ver os resultados do seu trabalho, é inestimável. A obra do justo conduz à vida. Provérbios 10:16. Se você tem um trabalho remunerado, não hesite em orar para que seu pagamento seja justo e generoso. Ore para que seu empregador seja abençoado nos negócios dele, a fim de que possa, por sua vez, pagar bem todos os seus funcionários. Ore para que seu trabalho seja reconhecido e valorizado por outros. Ore para receber promoções e crescer dentro da empresa de acordo com a vontade de Deus. Diga: Senhor, gostaria de receber aquela promoção e aquele aumento, se essa é a tua vontade para a minha vida. Ao orar dessa maneira, entregar seu trabalho ao Senhor, Ele vai abençoá-lo. Não importa o que consta em seu comprovante de renda, seu trabalho é importante para Deus. É importante para os outros e principalmente para você. Você não pode se dar ao luxo de não orar sobre ele. Entregue seu trabalho ao Senhor. Peça-lhe que o abençoe. Mais uma vez eu te convido a respirar, se movimentar. Se preciso for, levante seus braços. E vamos nos concentrar nas próximas palavras, pois trata-se de uma oração feita pela autora. E se a gente concordar com ela ao final, você possa dizer amém. Vamos lá? Senhor, peço que me mostres qual é o trabalho que devo fazer. Caso seja algo diferente do que estou fazendo agora, revela-me. Se é algo que devo fazer além do que já estou fazendo, me revela também. Seja o que for que tu me chamaste para fazer agora e no futuro, eu te peço que me dês força e energia para fazê-lo bem. Capacita-me para que eu possa realizar meu trabalho com sucesso, que eu possa encontrar grande realização e satisfação em todos os aspectos dele, mesmo nas partes mais difíceis e desagradáveis. Obrigado porque em todo trabalho há algum proveito. Te peço que as recompensas de meu trabalho sejam grandes, que eu possa receber compensação justa e rica, vinda dos depósitos de tua abundância. Abençoa as pessoas para as quais e com as quais eu trabalho, que eu possa ser uma bênção para cada uma delas. Ao estar em contato com outras pessoas em meu trabalho, eu te peço que teu amor e tua paz fluam por meu intermédio. E falem alto de tua bondade. Me capacita, Senhor, para levá-los ao teu reino. Senhor, eu te agradeço pelas habilidades que tu me deste. Ajuda-me a crescer e a melhorar os pontos em que me falta habilidade, para que eu possa fazer bem meu trabalho. Ensina-me a alcançar a excelência, a fim de que aquilo que eu faço possa ser agradável a outras pessoas. Abre portas para que eu tenha oportunidade de usar minhas habilidades e fecha as portas pelas quais eu não devo passar. Dá-me a sabedoria e direção sobre isso. Entrego meu trabalho a ti, Senhor, sabendo que tu estabeleceu, tu foi quem estabeleceu,
que eu possa sempre amar o trabalho que faço e fazer o trabalho que amo. De acordo com tua palavra, eu te peço que não me falte diligência em meu trabalho, mas que permaneça fervorosa de espírito, servindo-te em tudo o que fizer. Estabelece as obras de minhas mãos, para que aquilo que eu faça encontre favor entre os outros e seja uma bênção para muitos. Que eu possa ser sempre para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Promessas de Deus para mim e para você. Salmo 128, 1, 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Salmos 90, 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Provérbios 22, 29. Vês a um homem perito na sua obra? Perante rei será posto, não perante a plebe. Eclesiastes 3, 13. É dom de Deus que passa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Amém. Vamos ao item 12, minhas lindas? Podemos prosseguir? Sim. Então vamos. Senhor, planta-me, para que eu possa dar o fruto do teu espírito. Durante a maior parte da vida, meu pai foi fazendeiro. Ele sabia como plantar e cultivar lavouras saudáveis. A coisa mais importante que aprendi com ele foi cultivar uma horta e um pomar. Não tínhamos as ferramentas sofisticadas que as pessoas têm hoje em dia, apenas uma pá e uma enxada. Nem sequer tínhamos água corrente ou encanamento na casa, quanto mais um sistema de irrigação na plantação. Nós precisávamos esperar a água para a irrigação chegar à nossa terra e então canalizá-la até as lavouras, cavando pequenas valas para a água passar dos dois lados de cada fileira de sementes. Desse modo, ela molhava as raízes, sem levar embora as mudas. Depois que plantávamos as sementes e as regávamos, nutríamos, alimentávamos e cuidávamos do solo ao redor das sementes, para que elas pudessem crescer livremente. Também procurávamos proteger nossas plantas do granizo, do vento e das geadas. Quando as frutas, os legumes e as verduras estavam se formando, verificávamos se eles não estavam se separando da planta, nem a planta das raízes. Se éramos cuidadosos e diligentes, tínhamos uma boa colheita. Isso sempre fazia meu pai se encher de orgulho. Quer percebamos, quer não, cada dia, todas nós, estamos plantando alguma coisa na vida. Também estamos colhendo aquilo que plantamos no passado. A qualidade de nossa vida nesse momento é resultado do que plantamos e ceifamos há algum tempo atrás. Colhemos o bem e o mal durante anos, de acordo com o que semeamos. Por isso, é tão importante plantar e cuidar agora das sementes certas. Jesus disse que Ele é a videira e nós somos ramos. Se permanecermos nele, nós daremos fruto. João 15:5. Permanecer significa continuar, ficar, habitar. Em outras palavras, se habitarmos com Jesus e Ele conosco, nós daremos o fruto de seu Espírito. Gálatas 5, 22, 23. É isso que nós queremos. Dizem que ficamos parecidos com a pessoa com quem vivemos e estamos mais intimamente ligados. Quando compartilhamos nossa vida com Jesus, sua semelhança é estampada em nosso espírito, é estampada em nossa alma, e quando nos ligamos a Ele, o fruto de seu Espírito se manifesta em nós. Existem 9 boas maneiras de produzir uma excelente colheita. Primeira maneira de você produzir uma grande colheita: plante sementes de amor. Peça a Deus para plantar o amor dele em você de maneira tão profunda e tão poderosa que você possa experimentá-lo plenamente. Peça também que o amor dele flua por seu intermédio para outras pessoas. Jesus disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. João 15:10. Peça a Deus
que a ajude a obedecer às suas leis para que nada te impeça a plenitude do amor dele de florescer na sua vida, de florescer em você. A segunda maneira, plante sementes de alegria. A alegria não tem nada a ver com circunstâncias. Você pode ter alegria apesar de problemas difíceis e dolorosos, porque a alegria, ela surge de um relacionamento próximo e íntimo com o Senhor. Você não pode ter alegria se sentir separada de Deus ou não confiar nas promessas dele para você, porque Jesus disse: eu tenho vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. João 15:11. Quando você vive na alegria do Senhor, você espera que Deus fará algo maior em sua vida. Peça que a alegria do Senhor seja plantada em você e se manifeste por meio de sua vida, a fim de que sua lavoura se espalhe por toda parte, até os campos ao seu redor. A terceira maneira, plante sementes de paz. Ore para que a presença do Senhor, plantada em sua vida, ofereça paz que excede todo entendimento. Ore para que essa paz se fortaleça e prevaleça em quaisquer que sejam as circunstâncias em que você se encontra. É a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Está lá em Filipenses 4:7. E nós só podemos ter essa verdadeira paz se a gente viver num relacionamento correto com Deus. Peça a Deus que o ajude a conhecer a sua paz de uma maneira tão poderosa que traga paz aos outros que estão ao seu redor. E a quarta maneira, plante sementes de paciência. Por que você acha que é importante que Deus cultive a nós a paciência? Por quê? Porque o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso tempo. Ele estará sempre fazendo mais do que nós vemos ou que nós sabemos. E é por isso que a gente deve confiar nele, com relação ao tempo em que ele leva para fazer com que as coisas aconteçam. Deus nos aperfeiçoa e nos refina antes de nos conduzir a tudo aquilo que ele tem para nós. E isso leva um tempo. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Hebreus 6:12. Ora, a perseverança ela deve ter ação completa, para que você seja perfeito e íntegro e nada deficiente. Tiago 1:4. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Lucas 21:19. Outra palavra para paciência é longanimidade. O termo de estudo, longo ânimo. Quando você sofre durante um longo tempo, significa que suporta mais coisas do que gostaria. Peça que a paciência de Deus esteja arraigada em sua alma de tal modo que nada do que você tenha de suportar venha a arrancá-la de lá. Quinta maneira, plante sementes de bondade. Você pode escolher o que plantar na sua terra. Você pega as sementes que deseja e coloca no solo e Deus faz crescer. A bondade é algo que você precisa plantar de forma intencional. Ou, em outras palavras, a bondade é algo que você precisa escolher vestir como uma roupa. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O ato supremo de bondade foi Jesus ter dado sua vida por nós. Ore para que esse tipo de bondade cresça dentro de você, a fim de que também possa dar sua vida por outros com atos de bondade. Item 6. Plante sementes de benevolência. Quando a benevolência de Deus é semeada em nossa alma, leva a produzir bons frutos. Quando, né? O homem bom, ele tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, ele tira coisas más. Mateus 12:35. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Mateus 7:17-18.
Peça a Deus que a ajude a habitar nele para que a benevolência dele cresça em você. Quando ela crescer em seu coração, coisas boas virão em sua vida. Virão de sua vida, né? Plante sementes de fidelidade. Gente, só fazendo um parênteses aqui, eu estou achando fantástico a forma como a autora está passando para nós as virtudes do fruto do Espírito. Porque até então, quem é membro lá da Igreja Batista Renovada do Meia, a última mensagem de domingo falou sobre o fruto do Espírito, né? E é interessante porque aqui a autora está passando de uma forma tão detalhada, e quanto mais a gente ouve, mais isso vai fortalecendo e frutificando a nossa vida. Eu não sei se está fazendo muito sentido para vocês, mas aqui está me caindo fichas assim gigantescas. E isso tem nos perseguido, principalmente para nós que... Deixa eu ver quem está na sala aqui. A gente que fez Casados para Sempre, nós passamos por essa lição, né, do fluindo juntos no Espírito. E você falar das virtudes do fruto do Espírito, da forma como o autor está colocando aqui, eu acredito que traz muito mais entendimento e clareza para as nossas vidas. Amém? Vamos lá. Plantando sementes de fidelidade. Quando somos inabaláveis, constantes, seguras, confiáveis, leais, quando as pessoas podem depender de nós e fazemos o que é certo a qualquer preço, demonstramos a fidelidade. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Lucas 16:10. Ore para que a fidelidade de Deus ela continue a se fortalecer dentro de você a cada dia da sua vida. Peça que a fidelidade de Deus te fortaleça todos com quem você tiver contato, que inspire outras pessoas também a serem mais fiéis. 8ª maneira. Plante sementes de mansidão. Quando somos petulantes e arrogantes, nós fazemos as pessoas se sentirem mal conosco e com elas mesmas. A mansidão é uma brandura humilde que acalma, que tranquiliza, pacifica. Ela é agradável de se ter por perto. E a Bíblia diz, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, ele deve ser brando para com todos. 2 Timóteo 2:24. A sabedoria, porém, lá do alto ela é, e primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ter consideração pelos sentimentos e necessidades de outras pessoas ao demonstrar mansidão mostra que você está respondendo ao Espírito de Deus e que aquilo que foi plantado em você está criando raízes. Ore para que você possa ser tão mansa quanto foi Jesus. Papai, 2 Coríntios 10:1. 9ª maneira, plante sementes de domínio próprio. O domínio próprio, ele não é frágil como uma planta do morango. Ele é grande, ele é forte, como uma macieira. E só Deus pode cultivar algo tão grandioso em você e fazer dar frutos. A falta de domínio próprio significa que você faz o que bem entende, sem considerar as consequências. Ore para que não lhe falte determinação diante das forças que agem sobre a sua alma. Associe com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento, consequentemente, o domínio próprio. Com o domínio próprio vem a perseverança e com a perseverança a piedade. Peça a Deus que cultive em você um domínio próprio que crescerá como uma árvore de força. Peça-lhe que ajude você a governar suas paixões, a governar os seus desejos, as suas emoções, a se sujeitar ao Espírito Santo. E certamente Ele te dará a disciplina necessária. Porque se você não tem dado bons frutos em sua vida como você gostaria, peça a Deus. Peça a Deus que te ajude a plantar boas sementes, a arrancar qualquer erva daninha que esteja crescendo ao redor de sua alma. Nutra o seu solo, o solo do seu coração, com o alimento da palavra de Deus. E peça ao Espírito Santo que o regue novamente, constantemente a cada dia. Enquanto você permanecer fielmente na videira verdadeira,
eu te garanto que você vai produzir uma safra de frutos espirituais que encherão seu Pai Celeste de orgulho. Nossa, gente, que incrível isso. Fantástico. Agora nós vamos para esse momento de oração. Mais uma vez, eu te convido a fazer uma respiração profunda para que você possa se movimentar e mudar o seu estado de espírito. Ouça as próximas palavras que eu vou falar para você. E se você verdadeiramente estiver de acordo no seu coração, que ao final dessas palavras, em concordância comigo, a gente possa dizer amém. Vamos lá? Sonda-me meu coração, Senhor. Prova-me e vê se há em mim algum mal. No lugar de tudo que está errado em meu caráter, coloca, Senhor, tua benevolência. Cultiva os frutos de teu Espírito em mim e me faz florescer. Ajuda-me a permanecer em ti, Jesus, para que eu dê frutos em minha vida. Eu te convido, Espírito Santo, para me encher novamente de teu amor no dia de hoje. Para que ele flua de mim e chegue até a vida de outras pessoas. Tu disseste em tua palavra, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração. Eu te peço que tua paz reine sobre meu coração e sobre a minha mente de tal modo que as pessoas possam senti-la quando estiverem perto de mim. Me ajuda a seguir as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Assim como está lá em Romanos 14, 19. Dá-me, ó Deus, a alegria produzida quando te conhecemos. Torna-me paciente com outros para que eu possa refletir seu caráter a eles. Ajuda-me a demonstrar bondade sempre que houver oportunidade e que tua benevolência flua por meu intermédio, a fim de que eu possa fazer o bem a todos. Faz-me ser uma pessoa fiel para que eu possa ser digna de confiança em todas as coisas. Ajuda-me a ter mansidão e benignidade de Cristo, para que reflita teu espírito de mansidão. Me capacita, para que eu tenha domínio próprio sobre meus pensamentos, sobre as minhas palavras, sobre os meus hábitos. Submeto-me a ti naquilo que eu preciso ser perdoado, a fim de dar mais fruto. Eu sei que sem ti eu nada posso fazer. Tu és a videira, eu sou o ramo. Eu devo permanecer em ti a fim de dar fruto. Me ajuda a fazê-lo. E obrigado por tua presença, pelas tuas promessas, e que eu possa permanecer em ti. E se tua palavra permanecer em mim, eu possa pedir o que desejar e isso me será feito. Obrigado por tua promessa de que se eu fizer um pedido, eu receberei. Que eu possa ser como árvore plantada junto de teus rios de água viva, a fim de que dê fruto no devido tempo. Em nome de Jesus, eu te peço que o fruto do teu Espírito Santo cresça em mim e seja reconhecido claramente por todos que virem e que seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Receba as promessas de Deus para mim e as promessas de Deus para você. Em Gálatas 5, 22, 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 9. E contra todas essas coisas não existe lei. Em João 15, dos versos 1 até o verso 8, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo, estando em mim, não der fruto, ele é cortado. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos para a palavra que vos tenho falado, então permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, nesse há muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, e se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Mas se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis e tomareis os meus discípulos. Nós.
Papai. Gente, nós chegamos até o 13. Eu acho que a gente pode continuar e finalizar depois do 13. O que vocês acham? Sim ou não? Bora, meu povo. E aí, o que eu faço? Eu continuo? Ou vocês querem dar uma pausa por aqui pra gente fazer outras atividades? Eita, eu vou dizer que quem cala consente. Então eu vou seguir. E se você não continuar, o que você faz? Você vai entrar lá no Instagram, desse ponto onde a gente parou, e depois você continua lá no Instagram, tudo bem? Porque tem uma pessoa aqui no Instagram que se chama Gracinha Souza. Gracinha, seja muito bem-vinda. Essa é a leitura do livro O Poder da Mulher que Ora. A Gracinha está dizendo pra gente continuar. Então eu vou continuar. E se você que está aqui no Zoom não puder continuar, eu respeito, fique à vontade, mas se comprometa a entrar lá no Instagram, coloca o vídeo até essa parte, e aí você continua lendo da parte 13, beleza? Então vamos lá. Senhor, preserva-me em pureza e em santidade. Não deixe que o título desse capítulo te assuste, ok? Porque ser santa não significa ser perfeita. E deixar que Ele, que é santo, esteja em você. Nós não podemos ser santas por conta própria, mas nós podemos fazer escolhas que permitam a santidade e a pureza se manifestarem em nossa vida. Nós podemos nos separar de tudo aquilo que subtrai a vontade e a santidade de Deus em nós, e nós podemos morrer para os nossos desejos. Nós somos capazes de fazer isso, pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e com as suas concupiscências, conforme Gálatas 5:24. Nós não somos escravas de nossa carne, nós somos capazes de viver uma vida consagrada ao Senhor Jesus. E é possível que você já tenha ouvido as pessoas falar, não sei definir exatamente o que é pornografia, mas quando vejo, eu sei do que se trata. Pois bem, o oposto vale para a santidade e para a pureza. Talvez você não seja capaz de descrever com precisão o que é santidade, mas quando você não a vê, você sabe do que se trata. Eis 7 descrições do que é santidade e de como saber quando você não a vê em sua vida. 7 boas maneiras nós vamos aprender agora de viver em santidade. E a primeira maneira de viver em santidade, amém, Gracinha, que Deus possa continuar falando aí no teu coração. 7 boas maneiras de viver em santidade. Santidade significa se separar do mundo. Isso não quer dizer que você vai morar lá no alto da montanha, ou mesmo se isolar e jamais falar com alguém que não seja cristão. Santidade significa que seu coração se desliga do sistema de valores do mundo. Em vez disso, você dá valor às coisas que Deus valoriza acima de tudo. As consequências por não fazê-lo são sérias. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está escrito lá na palavra do Senhor em Tiago 4:4. E quem de nós quer ser inimigo de Deus? Eu sei que é difícil se separar do mundo quando você vive nele. Mas se esse é o desejo de seu coração, você pode pedir a Deus para te ajudar. É claro que você precisa optar por não assistir a certos programas de televisão, por não assistir a determinados filmes, optar por não ler certas revistas e não frequentar determinados lugares. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Está escrito lá em 1 João 2, versículos 15 e 16. Peça a Deus que ajude a se separar das coisas do mundo e a aprender a amar o Senhor mais do que você ama o mundo. E a segunda maneira para a santidade é a santidade que significa se purificar. Purificar-se não quer dizer vestir uma túnica branca para cobrir tudo que é santo em você. Não. Significa pedir a Deus que Ele é santo para que Ele possa purificar o seu coração. E é lá no seu coração que começa tudo. Tudo que não é santo.
Então nós precisamos nos purificar. Isso significa dizer fazermos um balanço de nossa vida, fazermos um balanço dos nossos pensamentos, fazermos um balanço das nossas ações, dos nossos relacionamentos, dos nossos negócios e nos limpar de qualquer coisa que esteja nos contaminando. Isso é um processo que nós realizamos de forma ativa. Oi, Elizabeth, seja bem-vinda. A gente está lendo o livro O Poder da Mulher que Ora, tá? Então, santificar é um processo que a gente realiza de forma ativa. Isso significa que a gente decide ser moral e eticamente pura. E a si mesmo se purifica tudo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. 1 João 3:3. Quando Deus disse, santos sereis, em Levítico 19:2, as ordens que ele deu para depois disso estavam relacionadas a não roubar, não mentir, defraudar, ser maledicente, buscar vingança e não cair em idolatria. Isso quer dizer que nós precisamos dar passos específicos a fim de não termos um estilo de vida impuro. Nós devemos deliberadamente nos afastar de qualquer coisa que glorifique a imoralidade ou que não seja santo. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1:15-16. Ore para que você seja capaz de esquadrinhar e avaliar os seus caminhos e se voltar para o Senhor. Lamentações 3:4. Terceira maneira da santidade. A santidade, ela significa viver no Espírito e não viver na carne. Porque os nossos pensamentos carnais nos desqualificam tanto quanto nossas ações. Por quê? Temos inveja de alguém? Estamos em conflitos? Há divisões não resolvidas em nosso meio? Nós damos espaços ao pecado de forma intencional? Ora, se esse é o caso, então nós estamos vivendo na carne. E isso nos destruirá. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e para a paz. Por isso que o pendor da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne, eles não podem agradar a Deus. Está escrito na sua palavra, Romanos 8:5-8. Quando você observa honestamente os frutos da sua vida, olha para os seus frutos. Você vai poder ver que a partir daquilo que você está colhendo. O que você está colhendo hoje? Se você for capaz de olhar para a sua colheita de hoje, você vai conseguir identificar quais foram as sementes que você lançou lá no passado. Quando você observa honestamente os frutos da sua vida, você pode ver a partir do que você está colhendo, se você realmente semeou para a carne ou se você semeou para o Espírito. Não vos enganeis, diz a palavra de Deus. Porque de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Essa é a promessa que está lá em Gálatas 6:7-8. Então, ore para que Deus te ajude a viver no Espírito e não na carne. Quarta maneira da santidade. A santidade, ela significa manter distância. Fique longe da imoralidade sexual. A maior mentira que a nossa sociedade aceita cegamente é de que é correto cometer pecado sexual. Deve ser triste para o Espírito Santo ver quantas mulheres se contentam com muito menos do que Deus tem para elas porque acreditaram nessa mentira. Por exemplo, uma geração iludida acredita que praticar sexo oral com alguém com quem não se é casado não constitui sexo, portanto é possível entregar-se à carne e não colher as consequências. Há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Provérbios 30:12. Mesmo que estejam seguros de não conceber uma criança, certamente concebem a morte em sua alma e então se perguntam depois que se casam, por que se apaga a paixão em seu casamento? A santidade significa não ser vítima da moda ou das tendências em pensamentos e em atos. Pois esta é a vontade de Deus.
a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, com os gentios que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4, versos 3 a 5. Peça a Deus que a ajude a se manter sexualmente pura em sua mente, alma e em seu corpo. A quinta maneira, santidade, ela significa ser santificada por Jesus. Uma vez que aceitamos a Jesus, não podemos continuar a viver conforme nosso antigo estilo de vida pecaminoso. Agora que nós temos Jesus vivendo dentro de nós e seu Espírito Santo nos enchendo, nos transformando, não existem desculpas. Nós somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Hebreus 10:10, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Hebreus 10:14. Isso não significa que não precisamos mais nos preocupar com o pecado. Não. E que nós podemos fazer o que bem entendermos? Não, porque Jesus já cuidou de tudo. Isso significa sim que nós devemos continuar a permanecer em Cristo. Continuar pedindo a Deus que nos ajude a viver dentro de tudo aquilo que Ele pagou por nós na cruz. A sexta maneira, que a santidade, ela significa andar com Deus. Quando não procuramos caminhar com Deus e ter um estilo de vida de pureza e paz, nós não somos capazes de ver o Senhor com qualquer clareza. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14. Ter estima pela santidade de Deus e viver em pureza é a única maneira de podermos ficar perto dele. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Está lá em Salmos 24, 3 e 4. Mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Levíticos 10, 3. E não há nada mais importante do que estar perto de Deus. Há um momento na nossa vida de que todos nós, em que a gente fica desesperado. Desesperado por saber que Deus está perto e que ouve nossas orações e que nos responde. Não teremos tempo para nos acertarmos com Deus, nós teremos de estar em ordem com Ele. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Salmos 4:3. Se queremos ver nossos corações sendo respondidos no futuro, o momento de começar a viver a vida reta, uma vida pura, uma vida santa, é agora. E a sétima maneira, santidade significa deixar que Deus guarde você do pecado. Santidade não é algo que você põe e que você tira como chapéu. Ela é a vontade de Deus para a nossa vida, é algo que Deus planejou para nós desde o princípio. Assim como Ele nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, Ele nos predestinou para Ele. E para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Está lá em Efésios 1, 4, 5. Deus criou uma forma de nós vivermos em santidade. E Ele pode nos manter santas. Quando o nosso coração deseja viver em pureza e fazer a coisa certa, Deus nos guardará de cairmos no pecado. Quando Abraão disse ao rei Abimeleque que Sara era sua irmã e não a sua esposa, Abimeleque a levou para sua casa. Mas Deus disse a Abimeleque no sonho que ele em breve morreria, pois havia tomado a esposa de outro homem. Abimeleque disse, com sinceridade de coração e na minha inocência, foi que eu fiz isso. Gênesis 25. Deus respondeu a Abimeleque, eu bem sei com que sinceridade de coração você fez isso. Daí o ter impedido de pecares contra mim e não te permitir que a tocasse. Gênesis 26. Quando nós vivemos corretamente, Deus nos guarda de todo pecado. É somente pela graça de Deus que a gente pode viver em santidade. Gente, olha só. Pela graça de Deus é que nós podemos viver em santidade. Mesmo depois que nós resolvemos fazê-lo.
Isso porque Deus é quem vai nos capacitar para que façamos aquilo que Ele nos pede. E, no entanto, ainda assim a gente precisa pedir constantemente para que Deus nos capacite. Deus quer saber que a sua santidade é importante, que a sua santidade é suficiente para que a gente possa buscá-lo. As pessoas, elas são impelidas para a santidade porque ela é atraente, mesmo que essas pessoas resistam à presença da santidade em sua própria vida. Peça a Deus que realce a sua beleza, a beleza da santidade dele que há em você, que há em sua vida. Agora eu vou te convidar a fazer essa oração, tá? Vamos mudar o nosso estado de espírito, fazer uma respiração profunda. Eu vou ler as palavras que foram escritas aqui pela autora e mais uma vez eu digo para você o seguinte, olha, você vai ouvir eu ler essas palavras e se você estiver de acordo com tudo que a autora escreveu, que você possa em concordância dizer sim ao final da frase em nome de Jesus, dizer amém. Senhor, tu me deste em tua palavra tu me disseste em tua palavra que tu não me chamaste para a impureza, mas sim para a santificação. Tu me escolheste para ser santa e irrepreensível diante de ti. Eu sei que fui levada, purificada e santificada pelo sangue de Jesus. Tu colocaste sobre mim tua retidão e me capacitaste para que eu pudesse me revestir em justiça e retidão. Continua, Senhor, a purificar-me pelo poder de teu Espírito. Me ajuda a apegar-me ao bem e a manter-me pura. Senhor, ajuda-me a separar-me de qualquer coisa que não seja santa. Eu não quero desperdiçar minha vida com coisas que não têm valor algum. Dá-me discernimento para reconhecer aquilo que é sem valor e removê-lo da minha vida. Me ajuda a não me entregar às coisas impuras, mas sim a escolher aquelas coisas que cumprem teus planos para a minha vida. Me capacita, Senhor, para que eu faça o que for necessário, a fim de acabar de minha vida tudo o que não for o que tu tens de melhor para mim. Me mostra como destruir os ídolos de minha vida e eliminar qualquer fonte de pensamento impuro, como programa de TV, filme, livro, vídeo e revistas que não glorificam teu nome. Me ajuda, Senhor, a examinar meus caminhos, para que eu possa voltar às tuas veredas onde tiver me desviado. Me capacita para que eu dê os passos necessários, a fim de ser pura diante de ti. Senhor, eu quero ser santa como tu és santo. Me faz participante da tua santidade, e que meu espírito, que a minha alma e que meu corpo sejam conservados íntegros. Obrigado, Deus, porque tu me guardarás pura e santa, de modo a estar totalmente preparada para aquilo que tu tens para mim. Se você concorda, em nome de Jesus, diga amém. Agora tem as promessas de Deus para mim e as promessas de Deus para você, que está na palavra dele, em Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santas e irrepreensíveis perante ele e em amor. Mateus 5:8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. 2 Timóteo 2, 20 e 21 diz: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Existe também utensílios de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Porém, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Em 2 Coríntios 7:1, tendo, pois, ó amados, amadas do Pai, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Isaías 35:8, 10, e ali havia bom caminho, caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, não haverá animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão. E deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém? Amém, gracinha. A gente também vai parar por aqui. Amanhã nós estaremos de volta.
Essa leitura está começando por volta das 4h29, 4h30. A gente está começando a leitura. E se você quiser participar conosco, lá na sala do Zoom, aqui na bio tem o link de acesso, basta você acessar e chegar junto a nós, um time de mulheres dispostas a aprender mais e a descobrir o poder que tem através da oração. Eu agradeço pela sua presença, obrigado por todos que estão até aqui. Vou finalizar aqui no Instagram, que Deus te abençoe e que essa palavra frutifique no seu coração em nome de Jesus. Beijo, até amanhã se Deus quiser. Tchau.